Como você está hoje? Hoje vou falar sobre uma das principais acusações contra mim, o sábado. Como eu que o criei, abençoei e santifiquei, poderia ser contra ele? Para eles, eu desobedecia. Mas eles precisavam entender a razão pela qual o sábado foi criado. Desde Gênesis, na descrição da criação, você pode ver que o sábado foi estabelecido como dia de descanso. Uma das razões era ter um dia em que todos são levados à comunhão comigo, concentrando os pensamentos nas coisas espirituais. O sábado não era destino apenas a Israel, mas é inegável que nenhum outro mandamento distinguia tanto os judeus entre as demais nações quanto esse dia. Ele também era um sinal de separação da idolatria e de ligação com o verdadeiro Deus. Só que para santificar o sábado, era preciso ser santo, e há tempos os judeus estavam afastados do Senhor. Eis a questão da incompreensão por parte deles sobre o real significado desse dia santo. Foi um trabalho de Satanás, ao qual os judeus aderiram sem perceber, que tornou o sábado um dia enfadonho, cheio de exigências e vazio de significado. Os rabis, que deveriam ser representantes de Deus, criavam leis e ensinavam coisas impossíveis de serem cumpridas. Aquele não era o sábado que criei. Durante o meu ministério, tratei de me comportar mediante a lei divina e não as tradições dos homens. Um dia, estávamos voltando do culto na sinagoga, passamos por uma plantação e os discípulos começaram a pegar algumas espigas para comer. Aquilo não seria visto com maus olhos se não fosse no sábado. Para os rabis, que passavam esse dia controlando o comportamento dos demais com base nas leis que criaram, aquilo foi uma extrema ofensa. Eles vieram falar comigo, perguntando se eu não sabia que aos sábados aquilo não deveria ser feito. Lucas capítulo 6. Não era a primeira vez que eu era acusado de profanar o sábado. Anteriormente eu já havia dito que era senhor do sábado, mas daquela vez testei o orgulho deles por conhecerem bem as Escrituras e os fiz lembrar de quando Davi comeu os pães destinados exclusivamente aos sacerdotes. Eu concluí: o sábado foi feito por causa do homem, e não o contrário. Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Era preciso ensinar que o serviço a Deus está acima de tudo e a redenção do homem é o que mais importa. A outra vez em que fui acusado de não guardar o sábado foi quando entrei na sinagoga e vi um homem com um problema nas mãos. Os fariseus estavam estrategicamente posicionados, esperando para ver o que faria. E eu, claro, sabia. Por isso usei uma estratégia. Chamei o homem e perguntei a ele o que era lícito fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar ou matar. Sabe por que eu fiz isso? Para os judeus, deixar de fazer o bem era o mesmo que fazer mal. Assim usei os argumentos deles mesmos para levá-los a refletir. Eles se calaram, mas não se deram por vencidos. Ficaram resmungando. E eu curei aquele homem, é claro. Naquele dia, coloquei o quarto mandamento no lugar de origem, afastando as absurdas restrições impostas pelos judeus. Quem afirmava ou ainda afirma que eu transgredi a lei, continuo dizendo o que está registrado em João capítulo 15, verso 10. Tenho guardado os mandamentos. A lei e o sábado foram dados ao povo como uma bênção. O sábado é um reconhecimento da criação e um sinal de aliança de Deus com seu povo. Quem compreende o real significado desse dia o recebe como um deleite, um alívio para os fardos da vida. Vinde a mim, filho, eu te darei alívio. Mateus capítulo 11, versículo 28. Te encontro amanhã, sem falta.